Desde que entraram na faculdade, Rebecca e sua irmã moravam a 3 horas da sua cidade natal, onde morava sua família. No 18 de setembro de 2004, num fim de semana, antes do início das aulas, as irmãs decidiram visitar a casa da família para passar um tempo com ela. Rebecca tinha um namorado que morava a alguns quilômetros da casa da família. Então ela planejava encontrar-se com os parentes e depois ficar na casa dele. No domingo, 19 de setembro, as garotas chegaram à casa da mãe e Rebecca foi para a casa do namorado. No dia seguinte, ela deveria buscar a irmã em seu carro e retornar à faculdade. Mas no horário combinado, Rebecca não apareceu. A irmã tentou contatá-la por telefone, mas ela não atendeu. No início, os parentes não ficaram muito preocupados, assumindo que Rebecca estava apenas dormindo antes de retornar aos estudos ou passando um tempo com amigos. No entanto, o tempo passou e não houve notícias da garota. À noite, a família começou a se preocupar, mas ainda não soou o alarme. Os parentes esperavam que Rebecca tivesse simplesmente decidido ficar na cidade e acabaria voltando para casa. No entanto, no dia seguinte, a preocupação deles atingiu o pico. Ela ainda não havia entrado em contato com nenhum dos parentes, e todos os seus amigos garantiram que não a tinham visto. Então, a mãe recorreu à polícia, pedindo que verificassem se tudo estava bem com sua filha. Os oficiais da lei descobriram que havia ficado na casa do namorado, chamado Casey, e foram ao local de trabalho dele. O jovem relatou que viu Rebecca pela última vez na manhã anterior, por volta das 8h30. Rebecca o havia levado ao café, onde ele trabalhava. Após o que ela iria voltar para a casa dele, pegar suas coisas e encontrar-se com as irmãs antes de partir. Casey acrescentou que Rebecca havia prometido buscá-lo no trabalho, mas nunca apareceu. Ele estava lá, esperando, e como ela não veio, decidiu se encontrar com amigos naquela noite e ficou com eles a noite toda, indo ao cinema e festejando com eles. E não tinha ido para sua casa ainda. Mas ninguém sabia de Rebecca, que teria acontecido com ela. Assim começou a investigação do caso Rebecca Good, um caso que levaria 16 anos em ser resolvido. E foi resolvido de forma inesperada, mediante mensagens de um grupo de Facebook. Rebecca Good nasceu em 28 de abril de 1982, na pequena cidade de Melbourne, Arkansas, Estados Unidos, filha de Shirley Ballard. A garota foi a terceira filha de 4 irmãs. Mas antes de ela completar 4 anos, seus pais decidiram se divorciar. Embora as meninas tenham ficado sob os cuidados da mãe, elas continuaram a manter um relacionamento próximo com o pai e o viam com frequência. Esse período difícil em suas vidas fortaleceu ainda mais o vínculo entre as irmãs Rebecca, Gabrielle, Tiffany e Danielle, que se tornaram o verdadeiro apoio uma da outra. As 4 irmãs cresceram sob o olhar forte e amoroso da mãe, entre risos, desafios e sonhos compartilhados. A casa era um refúgio de conversas intermináveis, cumplicidade, namorados que entravam e saíam das suas vidas e amor incondicional.
Em 2004, Rebecca Gould tinha acabado de se transferir para o Northwest Arkansas Community College, que fica a 290 quilômetros da casa da família. E uma de suas irmãs também se matriculara lá. Apesar da carga de trabalho nos estudos, elas tentavam visitar a família em Melbourne sempre que possível. Há muito tempo, a garota considerava a possibilidade de se transferir para a Universidade do Arkansas, que oferecia uma educação melhor. E, finalmente, essa oportunidade surgiu. Seus sonhos se estavam realizando. Rebecca terminaria o semestre atual na faculdade e então se transferiria para a nova instituição de ensino. E assim, em setembro de 2004, pouco antes do próximo semestre começar, elas concordaram. Ei, vamos voltar. Vamos nos encontrar em casa, passar um tempo juntas. Então, Rebecca ficaria com seu namorado intermitente, Casey McAuliffe, que morava logo fora da cidade. E naquele fim de semana de outono, as coisas estavam boas. A empolgação estava no ar, com todas as possibilidades de um novo semestre à frente. Depois, Rebecca deveria vir pegar a sua irmã para voltar à faculdade, mas não apareceu. Suas irmãs pensaram. Rebecca sendo Rebecca. Todos sabiam que ela não era a mais confiável nas suas promessas, mas mesmo assim, a amavam muito. Bem, foi no dia seguinte, terça-feira, dia 21, que a preocupação começou. Ela foi dada como desaparecida naquele dia e uma verificação de bem-estar foi solicitada. O primeiro ponto de parada da polícia foi Casey McAuliffe, o namorado com quem ela estava ficando. A polícia foi até ele primeiro, sem pensar muito nisso. Ele trabalhava no Sonic, um restaurante de fast food, não muito longe, e foi aí que os policiais o encontraram. E Casey disse que não a via desde o dia anterior. Ela o havia deixado no trabalho para o turno dele, e então ele não a viu mais. Isso foi por volta das 8h30 da manhã. E ela iria então partir, começar a arrumar suas coisas. Ela o buscaria no trabalho mais tarde, naquela noite, antes de se encontrar com as irmãs e dirigir de volta para a faculdade. Mas Casey disse que ela não apareceu para buscá-lo quando seu turno terminou, por volta das 16 horas. Ele disse que não sabia o que aconteceu. Ele estava lá, esperando por ela, mas acabou encontrando amigos naquela noite e ficando lá a noite toda. Após ouvir a história de Casey, a polícia pediu permissão para inspecionar sua casa e ele concordou. Em primeiro lugar, os policiais notaram o carro de Rebecca estacionado perto da casa. Dentro do local, os oficiais encontraram sua bolsa com documentos, bem como seu cachorro. Ao mesmo tempo, Casey mencionou que a Rebecca tinha uma pequena mala com roupas, mas não estava na casa. Tudo isso começou a levantar suspeitas. Ninguém tinha visto Rebecca por um dia inteiro, mas sua bolsa, carro e cachorro permaneceram na casa do namorado. Mas as descobertas não pararam por aí. Um dos policiais notou uma cama que não tinha roupa de cama e o colchão estava desalinhado na base. O oficial decidiu levantá-lo e viu grandes manchas vermelhas na parte de trás, semelhantes a sangue. Os agentes da lei imediatamente começaram uma inspeção mais detalhada da casa e notaram várias outras manchas de sangue no chão e nas paredes. Na máquina de lavar, encontraram roupas de cama também cobertas de sangue. Além disso, uma grande quantidade de água sanitária foi encontrada na residência, provavelmente usada para tentar limpar os vestígios de sangue. Tudo indicava que Rebecca já estaria sem vida,
mas os investigadores não conseguiram encontrar nenhuma evidência adicional na casa. Além disso, eles não tinham certeza de que o sangue era dela, pois os resultados do teste de DNA demorariam alguns dias. Enquanto os peritos forenses continuavam a investigar a casa, os detetives começaram a interrogar o namorado de Rebecca. Ele poderia ter sido a última pessoa a vê-la antes de seu desaparecimento. E foi em sua casa que uma grande quantidade de sangue foi encontrada. Casey insistiu que não tinha nada a ver com o desaparecimento da garota. Segundo ele a viu pela última vez na manhã anterior e, desde então, Rebecca não havia entrado em contato. Ao mesmo tempo, o jovem observou que, após uma noite com amigos, ele voltou para casa, somente para trocar de roupa antes de seu turno de trabalho. No entanto, ele insistiu que não notou respingos de sangue no chão e nas paredes e também não sentiu o cheiro de água sanitária. O jovem também não sabia do fato de o carro da namorada estar estacionado perto da casa e algumas de suas coisas e o cachorro estarem no local. A polícia não confiou imediatamente em suas palavras, mas naquele momento eles não tinham motivos sólidos para suspeitar dele. Eles decidiram questionar os amigos de Casey, com quem ele havia passado a noite de segunda-feira, e eles confirmaram que o jovem realmente estivera com eles até a manhã seguinte. Por um lado, isso lhe dava um álibi. Por outro, a polícia ainda não tinha ideia do que havia acontecido com Rebecca e quando exatamente ela havia desaparecido. A única coisa que sabiam era que a Rebecca não atendia às ligações desde a manhã do dia anterior. Durante as conversas com os investigadores, Casey recomendou que eles prestassem atenção ao ex-namorado de Rebecca, chamado Justin. A polícia tentou contatá-lo, mas ele não estava em casa e não atendia às ligações. Tudo parecia bastante suspeito. O jovem havia desaparecido justamente quando sua ex-namorada estava desaparecida. No entanto, 2 dias depois ele entrou em contato e relatou que havia ido a um cassino com o pai. A polícia verificou seu álibi e confirmou que o jovem realmente não estava na cidade. Logo, os detetives receberam outra pista. Tentando reconstruir a cronologia dos eventos no dia do desaparecimento de Rebecca, eles descobriram que a garota havia parado em um posto de gasolina perto do local de trabalho do namorado, onde comprou um sanduíche para o café da manhã e depois dirigiu em direção à casa dele. Os funcionários a reconheceram a partir de uma fotografia e confirmaram que ela havia ido ali após as 8h30, o que coincidia com as palavras de Casey. Além disso, a polícia encontrou o mesmo sanduíche em sua casa. Ele estava sobre a mesa intocado. Isso indicava que ela havia voltado para casa e quase imediatamente depois disso, algo havia acontecido com ela. Considerando que, naquele momento, Casey estava no trabalho, isso levantou dúvidas sobre seu envolvimento. Então, Rebecca deixou Casey no trabalho. No caminho de volta, comprou um hambúrguer. Chegou na casa de Casey, deixou o hambúrguer em cima da mesa e pouco tempo depois, pois o hambúrguer ficou intocado, algo horrível aconteceu dentro da casa de Casey. E ele estava trabalhando nesse momento. Logo, a polícia recebeu os resultados da análise do sangue encontrado em sua casa. O sangue era de Rebecca. E os especialistas não encontraram DNA estranho nas amostras. Os detetives continuaram a investigar o caso, interrogando todos os parentes e conhecidos da garota. Eles presumiram que, se Rebecca tivesse sido atacada, poderia ter sido por alguém próximo que tivesse um motivo pessoal. A polícia também verificou todos os conhecidos de Casey que poderiam ter estado em sua casa, mas tudo isso não trouxe resultados. Uma semana após o desaparecimento da garota, no dia 27 de setembro de 2004,
Para desespero da sua família, os investigadores encontraram o corpo de Rebecca a cerca de 20 quilômetros da casa do namorado. Ela estava deitada na base de um aterro próximo à rodovia. Essa área não era visível da estrada e era praticamente impossível ver o corpo por acaso. É notável que quem a deixou lá nem sequer tentou cobrir ou enterrar o corpo. Obviamente, Rebecca foi simplesmente jogada e abandonada naquele local. Os peritos médicos estabeleceram que sua cabeça fora golpeada várias vezes com um objeto pesado e teriam apertado seu pescoço até ela perder a vida. Nenhuma ferida defensiva foi encontrada em seu corpo, o que poderia indicar que a vítima não esperava um ataque e talvez nem tivesse tempo de perceber o que estava acontecendo. Além disso, os especialistas não encontraram nenhum sinal de abuso. E tudo indicava que Rebecca estava naquele local há uma semana. Mas os especialistas não puderam ser mais precisos. Os detetives estabeleceram a provável arma usada. Na casa de Casey havia um piano e estava faltando uma de suas pernas. Elas eram bastante pesadas e os peritos médicos reconheceram que sua forma correspondia à lesão na cabeça da vítima. Casey disse que a perna faltante estava bamba há muito tempo e, teoricamente, poderia ter sido facilmente arrancada da base. No entanto, a polícia não conseguiu encontrar essa perna nem na casa, nem perto do local onde o corpo foi encontrado. Diante da completa falta de evidências, os detetives começaram a procurar possíveis motivos para o caso. Eles descartaram imediatamente a versão de um roubo que deu errado, já que nada estava faltando na casa, exceto a perna do piano. Também não deveria ser considerado a intenção de abusar. No final, os investigadores concluíram que a pessoa que fez isso tinha a intenção deliberada de tirar a vida de Rebecca. Considerando que Rebecca perdeu a vida quase imediatamente após chegar à casa, a polícia presumiu que a estavam seguindo e também que os responsáveis ou responsável do caso sabia que o namorado estaria no trabalho naquela manhã. Além disso, o conhecia. Nenhum sinal de arrombamento foi encontrado na casa, então ela deveria tê-lo deixado entrar. Segundo os investigadores, o culpado passou pelo menos algumas horas na casa, tentando lavar o sangue e destruir os vestígios. Depois disso, ele teve que carregar o corpo de forma discreta e levá-lo até o aterro. Fora disso, os detetives não tinham nenhuma outra pista, e a investigação prosseguiu quase sem resultados. Eles consideraram o possível envolvimento de centenas de pessoas, incluindo conhecidos, parentes de Rebecca e Casey, vizinhos e moradores das redondezas. A polícia também recebeu dicas, mas elas não trouxeram benefícios reais. Na maioria das vezes, os moradores locais expressavam suspeitas sobre outras pessoas, sem fundamentá-las com evidências factuais. Houve tantas denúncias sobre vizinhos que seriam os autores do caso que um jornalista comentou que parecia que todos no povoado eram criminosos. Vários meses se passaram assim, até que o caso finalmente chegou a um beco sem saída. Os investigadores continuaram trabalhando nele, mas não conseguiram fazer progressos. Nos anos seguintes, ele foi reaberto periodicamente, entregue a novas equipes de detetives, mas, repetidamente, isso não levou a nada. O problema estava não apenas na completa falta de evidências, mas também na falta de compreensão do motivo do atacante. A natureza misteriosa do caso atraiu a atenção. Vários programas foram feitos sobre ele e podcasts foram gravados nos quais as pessoas tentavam descobrir a verdade. Um deles foi um jornalista chamado George Jared, que acompanhava o caso desde o início.
Mais tarde, ele escreveu um livro sobre o assunto e também lançou seu próprio podcast. Por muitos anos, ele tentou descobrir quem era o culpado. Certa vez, ele conheceu Jennifer Bowles, uma ex-oficial de contra-espionagem do Exército dos Estados Unidos, que também estava interessada no caso. Eles decidiram unir forças e criaram um grupo em Facebook, onde reuniram pessoas com ideias semelhantes e compartilharam seus pensamentos sobre a investigação. Nos primeiros meses, eles notaram um inscrito chamado William Miller. Ele chamou a atenção por 2 motivos. Em primeiro lugar, o homem morava nas Filipinas. O fato de ele estar interessado em um crime não resolvido em uma pequena cidade americana do outro lado do mundo parecia estranho. Em segundo lugar, Miller era um dos assinantes mais ativos. Ele constantemente deixava comentários e até entrava em contato com os organizadores do grupo por mensagens privadas. O homem escreveu que queria ajudar a resolver, compartilhou seus pensamentos sobre pontos controversos e obscuros e também apresentou suas próprias versões. Ele demonstrou um alto nível de conhecimento, não apenas dos fatos do caso, mas também da área onde ocorreu. Eventualmente, George e Jennifer começaram a tratá-lo com suspeita. Eles decidiram manter isso em segredo para não assustá-lo e tentar extrair mais informações. Logo, eles descobriram algo mais. Uma dos membros do grupo era especialista em genealogia e tentou entender que relação Miller poderia ter com o caso. Uma análise superficial de seu perfil foi suficiente para ela descobrir um fato bastante inesperado. O homem era primo de Casey, o namorado da vítima. Após essa descoberta, George e Jennifer decidiram entrar em contato com os detetives do caso de Rebecca e repassaram todas as informações disponíveis. Eles revisaram os arquivos do caso e descobriram que Miller já havia estado na cidade. O homem havia vindo para a cidade justamente na época em que o caso ocorreu, em 2004. Ele já havia sido interrogado, mas Miller afirmou que veio do Texas somente para visitar outro parente. Ele acrescentou que havia visitado Casey 2 vezes, 2 dias e 1 dia antes do desaparecimento de Rebecca. Na segunda vez, ele nem entrou na casa. Dessa vez, Rebecca viu Miller pela janela e disse ao namorado que um homem estava em frente à casa. Casey respondeu que era seu primo e foi conversar com ele na rua. Eles conversaram por cerca de 15 minutos. Após isso, Miller foi embora. Naquela época, ele não despertou suspeitas. Mas agora os detetives se interessaram seriamente por ele. Investigando mais a fundo, eles descobriram que Miller havia sido suspeito em vários casos. Em 2002, ele foi acusado de um caso pesado com uma menor e, posteriormente, de invadir a casa de sua ex-esposa para agredi-la. No entanto, sua culpa não foi comprovada em nenhum desses casos. Mais tarde, o homem se mudou para as Filipinas, onde se casou, teve filhos e conseguiu um emprego em plataformas de petróleo offshore. A polícia queria conversar com ele novamente, mas sem sua presença física, isso era virtualmente impossível. Eles também não conseguiram contatá-lo, então só podiam esperar que ele voltasse para seu país de origem. Isso só aconteceu em 2020. O serviço de alfândega informou aos detetives que Miller havia voado para os Estados Unidos, ao estado de Oregon, onde sua mãe morava. A polícia ligou para a casa dela e perguntou quando ela havia visto o filho pela última vez. No entanto, a mulher disse que fazia muito tempo. Considerando que eles sabiam da chegada de Miller à cidade, a polícia percebeu que a mulher estava mentindo. No entanto,
Agora, os investigadores podiam contatá-lo e convocá-lo para interrogatório. Eles pediram ajuda a colegas no Oregon e eles convidaram Miller para a delegacia. Considerando que não havia evidências contra ele, a polícia precisava de um plano. Se Miller tivesse alguma relação com esse caso, era necessário obter sua confissão. Então, os investigadores decidiram recorrer a um truque. O detetive que conduziu o interrogatório começou de longe e disse que eles estavam entrevistando novamente todos os envolvidos no caso. Miller imediatamente deixou claro que estava pronto para cooperar e não tinha nada a esconder. Então, o policial perguntou se ele concordava em passar por um interrogatório com polígrafo quando retornasse ao Arkansas. Miller respondeu afirmativamente. Após o que o detetive disse que eles poderiam encontrar um especialista ali mesmo, e fingiu ligar para o chefe de polícia. Ao ouvir isso, Miller começou a ficar visivelmente nervoso e tentou mudar de assunto. Enquanto isso, o detetive fingiu que havia falado com um policial ao telefone e informou que o especialista em polígrafo chegaria à delegacia em meia hora. Na verdade, ele já estava na sala ao lado, esperando sua vez. Apesar de o polígrafo ser uma ferramenta extremamente controversa e seus resultados não terem valor legal, o detetive tinha outros objetivos. Esse desenvolvimento poderia confundir o suspeito e, por fim, ajudar a obter uma confissão. O homem perguntou ao detetive se os resultados do polígrafo eram aceitos em tribunal, ao que o oficial respondeu de forma vaga. Ele disse que havia certos cenários em que os resultados poderiam ser aceitos, mas não especificou que isso era quase impossível. Miller continuou nervoso, mas ainda assim concordou em passar pelo interrogatório, no qual falhou miseravelmente. O operador do polígrafo concluiu que o homem havia mentido em todas as perguntas-chave, incluindo a questão de seu envolvimento no caso de Rebecca. Depois disso, o detetive começou a pressionar Miller. Ele informou que os especialistas haviam conduzido uma reanálise e encontrado o DNA da vítima em amostras coletadas de seu carro. A polícia havia examinado o carro em 2004, mas não encontrou nada suspeito e também não coletou amostras que pudessem ser investigadas posteriormente. Na verdade, nenhum DNA da vítima foi encontrado no carro, e o detetive deliberadamente enganou Miller. Por lei, a polícia tem o direito de usar essa tática durante interrogatórios para obter uma confissão, pois culpados muitas vezes decidem confessar o que fizeram. E essa era a única esperança do detetive. Ao ouvir que o DNA da vítima havia sido encontrado em seu carro, Miller não disse uma palavra. Os policiais continuaram dizendo que tinham todas as evidências necessárias e que o homem só poderia facilitar sua vida confessando o que havia feito. E funcionou. Miller declarou que não havia tirado a vida de Rebecca, mas apenas encontrado seu corpo. Segundo o homem, naquela manhã ele havia ido à casa de seu primo e visto um homem desconhecido de máscara em pé sobre o corpo sem vida de Rebecca. Claro, o detetive não acreditou na história e continuou a pedir que Miller dissesse a verdade. No final, o homem o interrompeu e declarou: "Eu fiz isso, eu me arrependo do que fiz." Segundo Miller, naquela manhã ele havia ido caçar na floresta perto da casa de seu primo. Ao chegar lá, ele lembrou que uma garota havia ido visitar Casey e ele teve o desejo de conversar com ela. O homem bateu na porta e disse à garota que precisava usar o telefone. Ela o deixou entrar e Miller fingiu ligar para alguém. Enquanto isso, Rebecca voltou para o quarto
e ele começou a andar de um lado para o outro na sala. Miller afirmou que foi tomado por uma onda de raiva incontrolável e pelo desejo de tirar a vida dela. Então, ele pegou a perna do piano e foi atrás de Rebecca. Ela estava deitada na cama. E Miller a atingiu várias vezes na cabeça, após o que apertou seu pescoço até ela não respirar mais. Em seguida, embrulhou o corpo em um lençol, carregou-o até sua caminhonete e tentou lavar o sangue do chão, das paredes e da roupa de cama. Depois disso, ele dirigiu até a rodovia e jogou o corpo sob o aterro. Miller admitiu que conhecia bem a área porque havia estudado naquela cidade. Após ouvir sua história, o detetive perguntou por que ele tinha feito isso. Miller respondeu que ele mesmo não sabia a resposta para essa pergunta. Segundo ele foi simplesmente tomado por um desejo repentino de fazê-lo e não conseguiu controlar esse desejo. No final do interrogatório, ele repetiu que se arrependeu desse ato todos esses anos e teve que assumir a responsabilidade. Depois disso, Miller foi preso e, algum tempo depois, extraditado para o Arkansas. Mas lá, ele repentinamente retirou sua confissão e declarou sua inocência, o que poderia ter encerrado o caso. Por lei, um suspeito deve confessar perante um juiz, especialmente quando não há evidências contra ele. Além disso, outro fato desagradável veio à tona durante a prisão de Miller. O policial não leu seus direitos por completo, pois o homem o interrompeu com perguntas no meio de uma frase. Tudo isso poderia ter levado à libertação do suspeito, mas no final, o juiz reconheceu a confissão gravada em vídeo como aceitável. Miller tinha a capacidade física de cometer esse crime. Ele conhecia o horário de trabalho de seu primo, e seu depoimento coincidia com todos os detalhes do caso. É notável que o homem inicialmente tivesse a oportunidade de evitar a responsabilidade. Quando a polícia o convocou para interrogatório no Oregon, ele poderia simplesmente se recusar ou sair da delegacia a qualquer momento. Considerando que não havia evidências contra ele, Miller poderia ter se recusado a continuar a conversa, embarcado em um avião para as Filipinas e deixado os Estados Unidos, após o que nunca teria sido levado à justiça. Conseguir a extradição sem evidências teria sido simplesmente impossível e os investigadores teriam que aceitar isso. Apesar de Miller ter declarado sua inocência, ele mudou de ideia novamente e fez um acordo com a investigação. Em 2022, o homem confessou o que havia feito e, por fim, recebeu 40 anos de prisão. Mas a história não termina aí. Enquanto Miller estava atrás das grades, ele confessou ser culpado de vários outros casos, o que surpreendeu muitos detetives. O homem disse que durante sua vida havia tirado a vida de 5 mulheres de vida fácil, cujos nomes ele nem sabia. Segundo Miller, ele as chamava para entrar em seu carro, as levava para lugares desertos e tirava sua vida. Acrescentou que as escolhia pela aparência. Eram garotas jovens e magras, de estatura baixa e cabelos claros. Os detetives imediatamente perceberam que essa descrição correspondia completamente à aparência de Rebecca. Se Miller tivesse feito isso de fato, isso explicaria melhor sua decisão de tirar a vida da namorada de seu primo, já que ela se encaixava em seu tipo. Considerando que Miller havia trabalhado em plataformas de petróleo por 25 anos, ele havia morado em vários estados e poderia realmente ter feito o que confessou. A polícia ainda não conseguiu encontrar confirmações específicas de suas palavras e a investigação continua. Então, assim culminamos a triste história de Rebecca Gu.
que você achou dessa história? Escreva sua opinião nos comentários, curta e também se inscreva no nosso canal do YouTube. E até o próximo mistério resolvido.